Eu cumprimento você que está nos assistindo pela internet nesse momento, não sei que horas, não sei quando, não sei se é no seu celular ou no seu tablet ou no seu computador, mas o que eu sei é que Deus chega para você nesse momento através desse vídeo e o meu desejo é que o Espírito Santo esteja nesse momento, nesse local onde você está, ajudando você a compreender a palavra que leremos aqui. Deus ama fazer abrigos e Deus sempre durante a história da humanidade fez abrigos para que ele colocasse aqueles que ele escolheu. E abrigos que não só protegesse, mas também projetasse um futuro de esperança. Deus sempre fez isso. E o texto que eu gostaria de ler para vocês nesta manhã se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6. E é um texto fantástico, muito conhecido, muito antigo, mas não é o mais antigo. Então você que está aí já quase dormindo, porque já está com a pressão baixando, porque está sem sal, né? Eu te garanto que se você ler esse texto comigo aqui, eu vou trazer para você algo que dificilmente você pensou ou te ensinaram. Assim como eu sempre tento vir aqui à frente, para não sistematizar o óbvio, não para fazer você perder seu tempo, mas para estudar a Bíblia, tentando extrair algo relevante para nós hoje, convido você a ler o livro de Gênesis, capítulo 6, verso 1. Diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, explosão demográfica, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Essa é a introdução do problema. E então, no verso 3, disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Verso 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. E então, no verso 6, diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. E ele gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Esse texto, ele é muito complicado. Ele é tão complicado que eu digo para vocês que todas as interpretações que existem desse texto inicial do capítulo 6 são todas abertas ainda. Não existe uma interpretação que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos ser a correta. Eu poderia citar para vocês aqui, encheria a mão de autores renomados que têm opiniões diferentes sobre esse texto aqui. Por isso, eu não acho que eu tenho condições de ensinar para vocês algo além do que já foi explanado, porque eu entendo que é uma área cinzenta. E onde existe uma área cinzenta, não é necessário a gente fincar uma bandeira e nem ter uma opinião. Eu não preciso ter uma opinião de algo que ainda não é claro, né? Então, definir quem são os filhos dos homens e as filhas dos homens, os filhos de Deus e as filhas dos homens, isso é algo que daria assunto para muitas horas e provavelmente nós não teríamos uma conclusão assim clara como nós temos sobre outros assuntos. Entretanto, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui é que a humanidade estava vivendo um momento de multiplicação do mal. E os desígnios do ser humano eram maus continuamente. Mas as pessoas falam que hoje é o pior tempo, porque nunca houve um tempo como hoje. Que a gente passa no metrô e nós vemos 2 homens se beijando e nós ficamos chocados. Falei, meu Deus, aonde nós vamos chegar?
E nós vemos atores, cantores que não têm a mesma orientação sexual ou familiar que nós temos, sendo ovacionados pela popularidade e pela população, e nós ficamos chocados e achamos que hoje existe mais maldade do que houve no passado. Eu questiono você, porque a maldade aqui era tão grande que Deus decidiu acabar com a terra, terminar com a terra. E aqui entra um outro problema, porque fala que Deus se arrependeu. Essa aqui nós temos uma explicação clara. O texto hebraico não sugere que ele se arrependeu como homem. Ele mudou de planos. Ele esperava que o homem andasse assim, mas Deus não sabe de tudo, ele dá a oportunidade. Mas chegou um momento que ele mudou de caminho. E esse arrepender de Deus não é o arrepender do homem. É uma outra vertente de arrependimento. O problema do texto hebraico, ele é muito mais difícil do que o do Novo Testamento, por causa da distância temporal e da distância cultural. Mesmo o hebraico que nós temos hoje, que é falado em Israel, ele não é exatamente o hebraico bíblico. O hebraico bíblico tinha 4.000 palavras, que não tinham nem vogais. As vogais foram inseridas depois pelos maçoretas, lá na frente, bem lá na frente, que eles vão inserir as vogais. Então existe uma distância muito grande do texto entre o texto e a gente. E toda tradução é complicada, né? O pessoal sempre fala assim, que todo translator is a betrayer, né? É sempre assim, porque a gente traduz meio frajutamente a coisa. Cantamos hoje o hino aqui, He touched me, né? Tocou-me. É lindo o hino, mas eu acho terrível essa tradução para o português. Porque para mim não fala como o texto em inglês da música. E se você com certeza conhece alguma música em uma língua, e você vai ouvir ela em outra língua, você fala, nossa, dificilmente uma versão faz tanto sentido assim. Então, a tradução, ela dificulta o entendimento de muitas coisas. Por isso, eu quero concentrar com vocês naquilo que a gente entende do texto. E o que a gente entende do texto de Noé? A gente entende que o ser humano estava mal continuamente. Quando a gente vai ler a Bíblia, nós precisamos nos concentrar naquilo que a gente consegue entender. Minha esposa, que é pedagoga, me ensinou isso, que todos nós temos uma zona proximal do conhecimento ou do aprendizado. Essa zona proximal é aquilo que nós somos capazes de entender. Então não adianta você querer ensinar uma coisa para a pessoa que está muito distante do calibre intelectual ou do conhecimento remoto que ela tem. Então nós vamos estudar aqui o que nós podemos entender do texto. E Deus diz assim no verso 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. E eis que os farei perecer juntamente. Verso 14, aqui nós terminamos esse trecho. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Essa história é muito conhecida, sabe por quê? Porque ela é conhecida não é só do cristão, do judeu. Essa história é conhecida em todos os lugares do mundo. Porque ela foi escrita por outros povos também. Posso citar a epopeia de Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh é uma epopeia, ou seja, um escrito heróico de um indivíduo chamado Gilgamesh, que recebeu orientação dos deuses, porque essa é uma epopeia sumeriana. Para vocês entenderem, a Suméria é a primeira civilização reconhecida pela história. Então não houve outra cidade formada antes de Ur. Ur era a capital da Suméria. Então, onde Abraão vivia, de onde ele saiu, lembra dessa história? Que Abraão saiu de Ur? Então, Ur é a primeira cidade conhecida pela história. E Ur era a capital desse império sumeriano. E os escritos sumerianos cuneiformes, que datam o período de Abraão, muito, muito antes do escritor Moisés, que escreveu Gênesis, escrever o livro de Gênesis, já tinha um relato do dilúvio. A epopeia de Gilgamesh, convido você a chegar hoje na sua casa, colocar no Google assim, epopeia de Gilgamesh, e você vai ver que ela faz um paralelo quase perfeito do texto bíblico. A diferença é que ela é uma versão
politeísta do dilúvio. Então lá não tem um Deus, existem deuses. A razão pelo dilúvio não é a maldade humana, mas é porque os seres humanos pararam de oferecer sacrifício aos deuses. Então os deuses ficam bravos, vão matar todo mundo e começa a jogar água. E Gilgamesh começa a ir para lá e para cá com esse barco. E depois tem toda a questão da pomba, que vai tudo igualzinho o texto bíblico. Só que ele é quase séculos anterior ao texto bíblico. Aí alguém pergunta assim, pastor, isso é um problema. Isso quer dizer que a Bíblia copiou a epopeia de Gilgamesh? Aí você vai observar a cultura egípcia, você vai ver que eles falavam de uma árvore. E de uma árvore que o ser humano foi lá e comeu, e dali começou tudo mal. Eles têm ladrilhos muito mais antigos que o texto mais antigo da Bíblia que nós temos. Isso não é um problema, na verdade isso confirma que essas coisas aconteceram e através da oralidade, isso se perpetuou com o tempo passando. Só que o mais interessante da história de Noé é a arca. Porque a arca de Noé, ela tem uma palavra, ela não é a mesma arca da aliança. A Bíblia traduz assim, a arca da aliança fala da arca de Noé, mas arca, no Gênesis 6, é a palavra taba, que acontece só mais uma vez na Bíblia. Vamos lembrar aqui, o que era a arca de Noé? Era um receptáculo de salvação, de proteção, onde ele colocava o escolhido para proteger. Lembra que eu falei para você que Deus gosta de fazer lugares de abrigo para proteger os escolhidos? Ele fez para Noé uma taba, ou tava, como você preferir. Em hebraico tem uns que falam taba, outros leem como o V, tava. E aí, se você for lá para Êxodo capítulo 2, comigo, você vai ver que existe uma outra história, onde não aparece a palavra arca, mas é uma arca também. Êxodo capítulo 2 diz assim, foi-se um homem da casa de Levi, não o Levi, o pastor aqui, é outro, e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, porque se fosse feio era outra história, né? Vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto, e a palavra escrita no hebraico é escrita a palavra taba. A mesma palavra usada no Gênesis. Foi feito, então, uma arca, foi feito um cesto, aqui é traduzido, o João Ferreira de Almeida traduziu como cesto, né? Uma taba de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio, o rio Nilo, vocês sabem. Aí vocês conhecem a história, a irmã do menino acompanhou o barquinho, pequena arquinha, ali no rio Nilo, até que a princesa achou, e o menino, o escolhido, que passou por aquele momento de perigo, mas estava protegido naquele abrigo, na taba, foi encontrado, então Israel teve futuro. Existe um paralelismo aqui entre a história da Arca de Noé e a história do cesto de Moisés. O autor, ele faz questão de dizer que era a mesma coisa. O que salvou Noé, salvou Moisés. Porque Deus gosta de construir lugares para proteger aqueles que ele escolhe. E essa história de Moisés é muito interessante, porque Moisés, ele era da tribo de Levi. Ele nasceu para ser um sacerdote, ele nasceu para ser um servo. Lembrem-se que a tribo de Levi, ela não teve parte na divisão das terras. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, os levitas não receberam terras. Porque eles viveriam do quê? Do dízimo. Sim, o dízimo é algo justo do levita receber. Sim, eu recebo do dízimo que você devolve a Deus. Você não paga meu salário. Você devolve o dízimo a Deus e Deus me paga para eu sobreviver. E os levitas não podiam ter posses. Daí que vem a ideia monástica e de algumas ordens monásticas de não ter posses, o que eu acho interessantíssimo. Que o homem de Deus não seja dado ou vinculado a posses e ganhos, porque coloca em descrédito a intenção da pregação. E daqui a pouco eu vou entrar um pouco nisso, tá? Eu sei que você veio aqui hoje na igreja, talvez você não seja acostumado, você é a visita e tal, mas saiba que crente não é burro, não. Tá? Nem todos, não posso falar para todo mundo, né? Mas
existe um problema de as pessoas que se acham cultas considerarem pessoas que acreditam em Deus menos cultas que ela. E acreditam que o processo religioso é para gente com a mente fraca. E definitivamente não é o caso de nossa igreja. Nós temos autocrítica aqui, tá? Nós nos criticamos também. Nós pensamos o que está errado aqui, o que a gente pode fazer melhor. E o Moisés era um escolhido. Ele era um escolhido e por isso Deus protegeu, colocou num abrigo. Agora eu vou dizer para vocês que Deus gosta de fazer abrigos para a gente. Ele fez um para Noé, ele fez um para Moisés, as 2 tábuas, né? As arquinhas, fechou com betume e protegeu. Só que Deus também fez um santuário no templo. Deus fez um santuário no templo. Sabe que tudo que nós vivemos aqui é tudo efeito do tempo. Nós somos afetados pelo tempo desse sermão você está sendo afetada. Pelo tempo que está demorando para você comer, porque você tem tempo no seu abdômen. E o seu abdômen lembra você que tem tempo. E o seu organismo vai lembrar que existe tempo. E você vai sendo afetado por esse tempo. É 1h11 agora. O tempo preocupa. Nós vivemos nessa caixinha que Deus criou, que está dentro da mão dele, chamada tempo. E aí ele pensou assim, meu Deus, esses meus filhos estão lá nesse rio Nilo. Porque o tempo angustia a gente, principalmente os ansiosos, né? Ele angustia, ele coloca ali para a gente um fim. A gente vai ficando com os cabelos brancos e começa a se preocupar. Já começa a ficar meio triste, porque parece que a vida está acabando, e começa a acontecer uma angústia, porque não existe mais força, não tem mais ânimo, as pessoas já não falam mais com a gente como falavam antes, porque nossos cabelos já estão brancos, e parecem que as nossas opiniões deixam de valer. Que aqui nessa igreja isso nunca aconteça. Que nunca desprezemos as pessoas da melhor idade. Da melhor idade por que melhor idade? Porque se você, com essa mente que você tem, tivesse a saúde de um jovem, imagina o que você não faria. Com tudo que você aprendeu. Outros fariam coisa pior, né? Por isso que Deus colocou o tempo, porque tinha alguns que iam fazer pior do que fez a primeira vez. Mas eu espero que você, com a sua experiência, que Deus te deu, você faria muito melhor. Você tem todo o conhecimento, toda a experiência, já viu muita coisa. Por isso que eu gosto muito, eu geralmente tenho amigos mais velhos, porque eles já viram muito mais coisas que eu. E eu tenho interesse de saber o que ele já viveu. E quando eu descubro o que ele já viveu, eu fico melhor, esperto, né? Sempre gostei dos amigos mais velhos. Mas Deus fez um santuário no templo. E vocês já pararam de pensar qual que é esse santuário no templo? Eu cito nesse momento o Abraham Heschel, que é um rabino, que ele fala que Deus construiu um santuário no templo, e esse santuário é o sábado. Deus construiu o sábado, fez o sábado para que ele fosse um santuário naquilo que nos oprime, que é o tempo. E quando a gente fala do sábado, a gente fala de um lugar de proteção, um lugar de acolhimento, um lugar onde a gente pode soltar os nossos fardos, essa pressão da vida. E muita gente que fala para mim, pastor, quando eu venho no Riacho, eu me sinto aqui vivendo no sábado mesmo. Por que a pessoa tem essa impressão? Porque na vida dela, lá na casa, talvez na rua dela, passa tanto carro. Existe tanta movimentação que lembra o cotidiano, que a pessoa parece que não saiu do batidão do dia a dia. Então, quando ela vem para cá, que é um lugar retirado, promove-se então uma atividade, ou então um ambiente diferente, aí dá essa impressão de que, nossa, realmente isso aqui é o sábado. Mas o sábado é muito além do que isso aqui, do que esse ambiente. O sábado é um dia para você se encontrar no local de proteção de Deus. É um local no tempo mesmo. E o sábado não pode ser um fardo. O sábado precisa ser um dia de extrema alegria. Eu confesso para vocês que todos os dias de manhã, lá em casa, quando eu acordo, vou fazer o café da manhã para as crianças e tal, o Samuel fala assim, papai, hoje é sábado. A gente vai no Riacho? E eu falo assim, filho, hoje não. Tá, que dia que é hoje? Eu vou dizer para vocês, o Samuel aprendeu a contar os dias da semana por causa do Riacho Grande. Já sabe que dia que é? Às vezes eu não sei. Que dia que é hoje? Hoje é tal dia, tal hora, amanhã a gente vai fazer isso, e sábado tem isso na igreja lá. Vou encontrar com a professora Pri e vai acontecer isso, aí ele fala o versinho dele e tal. Porque é deleitoso para ele.
É deleitoso estar aqui entre vocês. Sabe por quê? Porque vocês sorriem para o meu filho. Gostaria que vocês sorrissem para todas as crianças. Porque vocês são amáveis com muitas outras crianças também, além do meu filho. O sábado é isso. O sábado é relacionamentos de pessoas de Deus que compartilham o Deus que ela percebeu para a percepção alheia. E nessa troca de percepções nós crescemos no conhecimento de quem Deus é. E interessante que a Conferência Geral, ela sempre teve uma preocupação muito grande com essa questão do sábado, porque o sábado ele é muito mal visto por quem não é adventista. Acha que a gente é um bando de doido, assim, né? Que não faz nada. E a pessoa pergunta, mas você guarda o sábado? E por que tem energia elétrica lá na sua igreja? Tem alguém na Eletropaulo trabalhando para colocar luz na sua igreja. A pessoa fala assim, é claro que tem alguém trabalhando. É claro que tem. O sábado não foi feito, eu não fui feito para o sábado foi feito para mim. Não é isso o sábado. Ah, mas quer dizer, então você usou o Waze para vir hoje na igreja? Usou o Waze? Alguém aqui usou o Waze para chegar aqui hoje. E se usou, está usando um aplicativo que tem alguma mantenedora trabalhando para manter ele. Então alguém está trabalhando para você está pecando. Qual que é o problema disso? O problema é que você começa a criar lei em cima da lei. E nós não fazemos isso aqui. A igreja adventista não faz isso. A Bíblia diz assim, olha, cuide para não cuidar dos seus próprios interesses no dia do sábado, porque esse é um dia para você dedicar a Deus. Isso não quer dizer que você não come. Isso não quer dizer que você não sorri, que você não conversa com um amigo. Mas isso é uma coisa que precisa ser normatizada pelo indivíduo e pelo Espírito Santo. Não pode ser normatizada por alguém fora disso. A própria Conferência Geral votou um documento na década de 90, dizendo para todas as igrejas ao redor do mundo, pessoal, é o seguinte, olha, parem de ficar fazendo listinha do que deve e do que não deve fazer no sábado. Tenham bom senso e, através de oração, cada um defina para si os limites do que acha apropriado fazer, do que não acha apropriado fazer no sábado. E, com muito bom senso, evitem os exageros, né? Porque não é bom nem muito ao mar e nem muito à terra. Mas o sábado precisa ser deleitoso. Foi um abrigo que Deus criou para todos nós. E precisamos desfrutar desse abrigo. Porque se a gente não desfrutar, é como se a gente estivesse jogando um presente fora. É igual assim, a Rejane me deu um azeite. Rejane, seu azeite, vou te falar, é uma preciosidade. E eu uso ele quase todas as refeições lá em casa. Eu só posso pôr no meu prato, porque ele tem pimenta, é um azeite temperado. Eu jogo o azeite assim, gente, ó. Minha esposa faz um peixe, um St. Peter. Deixa eu fazer a propaganda aqui já, né? Ela faz um St. Peter assim. E eu sou a pessoa que gosta de peixe, né? Aí, bem agora, nossa, é 1,7, né, lá. É bom já para... Eu jogo assim um fio, passo um fio assim do azeite. Rê, que delícia aquele presente. De que valor teria eu receber, sorrir para a Regina e falar, nossa, Regina, muito obrigada pelo presente. Chegar em casa e não usar. É um desperdício um negócio daquele. Porque alguém deveria aproveitar aquilo. Deus deu sábado para você. Para de ficar vivendo como se ele fosse um boleto para pagar. O sábado não é um boleto. O sábado é um presente. Fique com a sua família, gaste tempo com ela. E assim, com Deus, na natureza, da forma que você entender melhor, mas gaste o tempo do sábado aproveitando o sábado, como se fosse aquela comida que você mais gosta e você não quer deixar passar para a boca porque é o último garfo, sabe? É o último, assim, última mordida, o último bocado, eu não quero que acaba. Porque se acabar, eu vou ter que pegar para pegar de novo, vou passar vergonha, eu estou de regime. Então você vai e aproveita cada mastigadinha daquela. O sábado tem que ser aproveitado assim. Deus não só criou, e aqui eu termino, um templo, um abrigo no templo, que é o sábado. Deus não só criou um abrigo para Moisés, a taba. Não só criou um abrigo para Noé, a taba. Mas Deus também criou um abrigo na história. E esse abrigo na história é a igreja. Sim, a igreja já fez muita coisa errada. Sim, a igreja já... Quando eu falo igreja, entenda de forma genérica, tá? A igreja cristã, né? A igreja histórica. Ela fez muita coisa errada. A igreja já manipulou muita mente.
E quando eu digo igreja, eu digo pessoas. Porque a igreja são pessoas. E pessoas morrem, muda a igreja, muda tudo muda. Vocês tinham um pastor antes aqui, agora vocês têm um pastor novo, é diferente, muda. E tinha alguém antes de você aqui nesse banco, e era uma outra pessoa, a igreja muda. Só que muitas coisas ruins aconteceram mesmo. A igreja fechou a Bíblia, trancafiou a Bíblia, ninguém podia ler a Bíblia. Aí Lutero teve que fazer uma situação lá toda para deixar... Gente, deixa a gente ler a Bíblia. E Lutero falou, não, a gente quer interpretar a Bíblia, só vocês ficam interpretando a Bíblia, deixa eu ler a Bíblia também. E então ele teve que protestar para ele ter o direito de ser o intérprete da própria Bíblia. E aí então passa o tempo, a igreja faz cruzadas, a igreja mata a gente em nome de Deus. O que o Estado Islâmico fez recentemente, a igreja cristã fez durante muito tempo. E talvez tenha matado muito mais do que o Estado Islâmico já matou. Machuca isso? Não devia machucar. Não devia machucar. Isso não invalida o valor da igreja. As coisas erradas que existem em nosso meio não invalidam o nosso propósito. Vem aqui comigo, olha para mim, presta atenção. Não é só porque tem alguém na TV pedindo dinheiro e fica nitidamente que a pessoa, ela só quer aquilo das pessoas, que todo pastor é aquilo. Não é verdade. Isso não é verdade. E não é verdade também que... Agora, eu não quero que você seja endógeno no seu pensamento. Você está pensando, os pastores adventistas não são. Não, tem outros pastores que não são adventistas que não são assim. Que não são assim também. Não podemos generalizar. E por mais que tenha coisas erradas acontecendo lá ou aqui, a igreja é um abrigo na história. E por mais que tenha feito algumas coisas que não são honrosas, ela continua sendo a menina dos olhos de Deus para cumprir o propósito dela. Amém, igreja? Estou falando de vocês, não estou falando dessa parede, não estou falando desse púlpito, não estou falando desse teto, nem desse microfone, eu estou falando de vocês. E quando a gente fala de igreja, eu falo de você. Porque você é um abrigo na história. Deveria ser. Um abrigo não é isso aqui. Tem gente que fala, nossa, eu gosto tanto de ir lá no riacho e tal. Eu falo, gente, por quê? Por causa das pedras? Por causa desse arco maciço de madeira lindo? Você poderia ver uma obra de arte dessa aqui em outro lugar. E se sentiria tão bem quanto. O ponto não é esse. O ponto é, eu sou abrigo. Eu sou uma taba. Eu sou um lugar de segurança para as pessoas. Porque eu sou igreja. Deus fez um abrigo para Noé, Deus fez um abrigo para Moisés, Deus fez um abrigo no tempo, e Ele quer fazer um abrigo na história, e esse abrigo é você. Esse abrigo é a igreja. As pessoas precisam ser acolhidas no seu coração, as pessoas precisam ser acolhidas por ti. Quando nos reunimos aqui, quando estamos na nossa casa, quando estamos no nosso trabalho, temos que sair pensando assim, com a porta aberta, para deixar os bichos entrar. Deixa os bichos entrar, e eles vão entrar dando coice. Entra dando coice, entra machucando. Machucam a gente mesmo, tem gente que machuca a gente. Porque está tão dolorida, está tão traumatizada, que ela não tem outra linguagem. A linguagem dela é violência. A linguagem dela é falar mal, a linguagem dela é ficar com a cara feia, a linguagem dela é falar palavras desagradáveis, mas o nosso propósito, a nossa missão é ser abrigo. Abrigo para todos aqueles que estão no dilúvio. A maldade lá fora está proliferando. Os desígnios dos homens são continuamente mal. E as pessoas sofrem com isso, mas nós podemos ser o lar de alguém. Nós podemos ser um abrigo para alguém. E Deus nos colocou como um abrigo na história. Ele criou o sábado para o tempo, criou a cesta de Moisés, criou a arca de Noé e muitos outros abrigos. Mas hoje, o único que importa não é o templo da igreja adventista do Riacho Grande, mas é a igreja que está lá na sua casa, que é você. O meu desejo, igreja do Riacho, é que nós consigamos levar para fora daqui o Riacho Grande. Consigamos levar lá para fora esse abrigo, esse coração, para que mais pessoas sejam acolhidas, mais pessoas sejam recebidas em nossa vida. Eu percebo que esse processo não é fácil, sabe por quê? Porque a gente quer se proteger e a gente também, nós temos as nossas convicções.
E é difícil ficar discutindo com certas pessoas. Às vezes você está discutindo com alguém, conversando assim, e eu percebo isso já. Está conversando, a pessoa fala um negócio, você fala, então tá bom. Beleza para você, troféu joinha, deu por hoje, não quero nem discutir, porque a pessoa é tão... Nossa, mas é tão ignorante, que não dá nem para conversar. Não suporto. Nossa, terrível. Né? Eu entendo, porque eu também faço isso às vezes. É sério, gente, é claro que eu sou muito mais puro que vocês, né? Mas... de vez em quando eu dou as minhas, né, uns pecadinhos aí. Mas a gente não pode fazer isso. Nós precisamos acolher as pessoas. A gente tem que ter paciência com as pessoas. Com a pessoa que acredita diferente de você. Com a pessoa que fala absurdos a respeito de você. Você foi chamado para isso. Agora, se você acha que o chamado para o cristianismo é vir para a igreja, devolver seu dízimo, fingir com essa cara de traquinas para mim que está tudo bem na sua vida, e fazer esse papel aqui social, vir na igreja, eu fiz sábado na igreja, fiz um negocinho lá, pô, todo mundo está vendo que eu estou bem. Aqui por dentro estou tudo quebrado, mas estão vendo que eu estou bem, estou espiritual, até fiz uma oração lá, falei um oxalá no meio, falei, nossa, ficou bonito. O pessoal sente que eu estou fervoroso, então meu status ali social está ótimo. Isso não é o porquê você foi chamado. Você foi chamado para acolher pessoas. E é por isso que isso existe, por isso que essa igreja existe. Para ser um quartel general, onde a gente se reúne e fala, pessoal, agora vamos sair. Todo mundo abre o coração. Abre o coração. Ninguém pega arma. Aqui ninguém pega arma. Todo mundo abre o coração, abre igual uma tarrafa. E a gente vai para o rio da vida. A gente vai para o rio da vida acolher o máximo de gente possível. Aí você fala, pastor, mas nesse processo aí você vai se machucar, hein? Você vai se machucar, toma cuidado, pastor, com esse discurso seu. Muito liberal, é claro que é liberal. Jesus é liberal. Para acolher pessoas na vida dele, ele é liberal. Ele não acolhe o erro de ninguém, mas ele acolhe a pessoa. Mas a gente é mais preocupado em pontuar os erros dos outros e mais preocupado com o puritanismo do que com a caridade. E por isso que as pessoas olham para a gente e não vê Cristo nenhum. Porque tem puritanismo, mas não tem caridade. Não tem amor. Aí a mensagem fica oca, bate, a pessoa fala, isso aí não me convence não. Isso aí é frajuto. Xing-ling. Isso aí não compro isso aí não. Porque tem muito puritanismo, mas pouquíssima caridade. O chamado para o cristianismo é de dor mesmo. Termino aqui contando a história de um pastor muito amigo meu. Foi o pastor que me chamou para ir para o Oriente Médio, o pastor Homer Trecartin. O Homer, ele tinha um filho tetraplégico e ele aceitou o chamado para ser o presidente da União do Oriente Médio. E eu admirava muito esse homem porque ele era aquele cara assim que vivia 24 horas pensando num jeito de acolher alguém. Só que o cara tinha um filho tetraplégico. Ele era o secretário da General Conference. Ele vivia em Maryland, nos Estados Unidos, um estado que eu gosto bastante, principalmente no outono. Acho lindo Maryland, gosto bastante ali. E eu viveria muito bem ali, sem dificuldade, viu, gente? Sem dificuldade viveria. Pertinho de tudo, gosto muito daquela região, do clima, não é nem tão frio, também não é quente. Um clima gostoso, que dá para colocar um bom sobretudo. Sair bonito na rua, parecendo Obama, que é pertinho de Washington, tudo isso, né? Então, um clima assim, presidencial, né? Coisa gostosa, mas o cara falou, não, eu vou lá para o Oriente Médio. Depois de 10 pessoas que negaram tudo chamado, ninguém queria ser pastor lá. O cara falou, por exemplo, da Conferência Geral, falou assim, não, eu vou. E foi para lá. Filho tetraplégico, com um problema no quadril, que ele teve que repor o quadril dele não é dele, é de ferro lá. Mas sempre sorridente. Aí ele falava assim para a gente, falou, Rafael e Glória. Ele amava a Glória, gente. Sempre assim, onde eu passo, as pessoas amam a Glória e eu por tabela. E ele amava a Glória, achava que a Glória era o maior potencial da igreja, tal, aquela coisa toda. Eu falei, olha, obrigado, convence mais ela, vai lá. E aí ele falava assim pra gente, vocês vão chegar lá na Jordânia e vocês vão fazer amigos para Jesus. Eu falei, pastor, mas lá é proibido pregar o evangelho. As pessoas, ele falava, isso é proibido mesmo, mas a gente vai lá para fazer amigos. A gente vai pregar o evangelho, nós vamos fazer amigos para Jesus. Eu falei, o que o senhor quer que a gente faça? Quando vocês chegarem lá, o que vocês vão fazer? Vocês vão para os bares. Vocês vão chamar as pessoas para as casas de vocês, para jantar com vocês. E vocês vão dar o objetivo de vocês vão tentar ir em um casamento pelo menos por mês. Tenta invadir, penetra. Vai lá no casamento das pessoas e tal. E quando vocês conseguirem trazer alguém para jantar na casa de vocês,
por favor, me falem, porque eu quero orar agradecendo a Deus. E eu falei, esse cara é meio maluco, né? Eu não entendi assim, até que eu cheguei no Oriente Médio. E eu via que não tinha cristãos lá. Não é que não tinha cristão, é que não tem mesmo, é zero. A mesma quantidade de matéria orgânica que tem no Wadi Rum, no deserto da Jordânia, é a quantidade de cristão que tem lá. É nula, nula. Então ele entende que se você tomar tempo para jantar com alguém que não é cristão, por mais que você não vá no estudo bíblico, aquela é uma oportunidade de a pessoa encontrar Deus de alguma forma. Sabe por quê? Porque você é a igreja. Olha a mentalidade do Homer. Ele não pensava assim, nós precisamos plantar uma igreja em Amã. Não, ele falou assim, nós precisamos mandar uma família para Amã. Sabe por quê? Porque ele entendia que a gente era uma e nós somos. Quando a Bíblia fala assim, e Paulo foi visitar a igreja de Corinto, você acha que tinha um templo lá? Tinha um templo lá? Tinha gente. Tinha gente. Onde tem gente de Deus tem abrigo. E então chegou no ponto final, assim, aqui eu vou terminar mesmo, é de verdade dessa vez. Eu tenho horror a cigarro. Porque eu cresci num ambiente onde minha mãe fumava igual uma chaminé. Ela fumava um cigarro, eu peguei trauma, tá? É um cigarro chamado Hits. Quem já deu umas bitoquinhas sabe o que é, né? É normal, no Brasil muita gente fuma, gente, né? Sem puritanismo aqui, tá? Fica frio, né? Você tá com o seu maço aí no bolso, fica tranquilo, na hora que eu abraçar você eu vou sentir. Não finge não. Não precisa fingir. Fica tranquilo, gente. E então eu falei assim, estávamos indo lá, ele falou, vai no bar e tal. E lá ninguém bebe lá. É proibido bebida alcoólica no Oriente Médio. Então, as pessoas vão pro bar e ficam fumando. Eles fumam muito, é cigarro, aquele negócio que solta aquela fumaça lá e tal. E você entra num bar daquele, você começa a sentir o câncer crescendo no seu pulmão. Na hora você sente. Você já começa a sentir uma dor. Se for hipocondríaco, então, você já começa a tossir, você fala, lascou. E eu falando com ele, foi pastor, mas eu vou ficar doente aqui, né? Aí ele falou, mas você veio para viver aqui? Então não é para você isso aqui. A gente veio aqui para ajudar essas pessoas a conhecer Cristo. Esse negócio de viver é muito secundário. Ele não está brincando, é muito secundário para a gente. A gente veio aqui para ajudar essas pessoas a conhecerem a Cristo. Essa preocupação por ganhar a vida não é para a gente. Quem busca ganhar a vida perde. E eu entendi do que aquele cara estava falando. Ele não estava medindo esforços para alcançar alguém. Ele não queria saber. O Estado Islâmico estava na Síria e ele tentando encontrar um jeito de colocar uma família em Damasco. Aí você fala, que absurdo isso. Não é absurdo, as pessoas estão morrendo de fome lá. Alguém precisa lá levar comida, alguém precisa fazer uma oração com aquele povo. Ou então, deixa morrer mesmo, pelo menos eu não vou lá. Jesus não pensaria assim. Ele não quer que a gente pense assim. As pessoas têm uma visão da igreja do Riacho Grande, uma igreja que é rica e abastada, e que a gente fica nadando aqui na piscina no fundo, e pega a nossa lanche e vai aqui. Não tem nada a ver com a gente, e esse pensamento de igreja confortável não deveria ser nosso pensamento. Nosso pensamento deveria ser, eu preciso ser abrigo para alguém, hoje, de alguma forma. Vou abrir a porta da arquinha, vou abrir a porta da taba, e pedir para Deus colocar alguém. Quero fazer uma oração com você. Não quero que você leve muitos animais. Mas eu gostaria que alguém entrasse nessa arca. Imagina só, pensa comigo. Se cada um de nós aqui conseguimos acolher alguém que está sem abrigo hoje, ou durante essa semana, vocês imaginam o impacto que a gente vai ter na sociedade onde a gente vive? O impacto emocional, a saúde mental que a gente vai promover? Então eu quero fazer uma oração por você, que deseja ser uma arca, que deseja ser um abrigo na história, que deseja ser um abrigo para alguém. Vou convidar você a ficar de pé nesse momento, e eu vou orar, se você deseja, para que Deus não só faça de você uma arca, mas para que Ele mande. Você lembra que os animais vieram? Os animais vinham. Sabe por quê? Porque é o Espírito de Deus que conduz. E que quando existe falta de segurança, quando houver um chamado de Deus para que essas pessoas procurem abrigo, elas virão até você e você não vai precisar chamar. E você vai saber que ela tem que entrar. E você vai abrir essa porta.
Doa o tanto que doer. Se abra, porque a experiência de carregar alguém dentro de si pode modificar sua vida para sempre. Eu quero encontrar com você semana que vem. Talvez Deus não mande essa semana, mas eu vou orar por isso. Para que essa semana Deus te surpreenda com alguém para você colocar dentro dessa arca que é você. Grandioso Deus. Queremos todos ser arcas. Queremos ser abrigos para aqueles que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou, que o Senhor direcionou. Nós queremos viver uma vida espiritual que vai muito além dessas paredes. Queremos ser a tua igreja. Queremos ser esse marco, esse templo na história. Esse abrigo para pessoas. Que o Senhor venha nos despir das nossas frescuras, dos nossos egoísmos, e que nessa semana possamos ver pessoas dando passos em direção do nosso coração, e que o nosso coração esteja aberto. Não temos mais nada para pedir. Se recebermos isso do Senhor, saberemos que esse culto de manhã aqui não foi só uma reunião qualquer, mas o Senhor esteve presente. Então, Senhor, honre minha oração e envie, Senhor, alguém para esses abrigos que estão aqui hoje. Há muita gente aberta, com o coração desejoso de amar. Que o Senhor realize esse milagre em nós, em nome de Jesus. Amém.